Graças ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos concede mais esse presente. Estamos aqui na sua casa, na sua presença, para juntos conversarmos acerca da sua palavra. Já tivemos a oportunidade de louvar a Ele, de cantar, oferecer louvores ao seu santo nome. E agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 8. Vamos ler do versículo 41 ao 56. São Lucas, capítulo 8, versículo 41 ao 56. Essa tarde, meditando nessa palavra, o Senhor me fez pensar nesse título e já dá para a gente começar a pensar, né? Pare de incomodar Jesus. Pare de incomodar Jesus. Deveria ser o contrário, né? Mas pare de incomodar Jesus. No texto nós vamos entender o porquê. Porque muitas vezes em momentos de dificuldades, essa é a voz que nós mais ouvimos aos nossos ouvidos. Já foi, já perdeu, deixa para lá, não dá mais, esquece. Não adianta nem orar mais, né? Nós vamos ver aqui a fé de um homem chamado Jairo, que nos traz algumas lições para nós crentes e não crentes, né? Para que nós possamos meditar e aprender aqui nessa noite com a vida de Jairo nessa situação a qual ele se encontrou. E nós acabamos de cantar aqui: a cada dia nós viveremos rompendo em fé, né? E nós vamos falar de fé também, fé nessa noite aqui. Ponto de decisão, momentos que a gente precisa decidir, ou com o coração, ou com a fé, ou com o espírito, ou com a carne. Vamos ler a palavra do Senhor. 41 em diante nos diz assim: Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, uma multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vai em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago
e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Aqui a gente vê a história de um homem, a palavra fala, que ele era um chefe, né, um príncipe da sinagoga, um responsável, mais ou menos um pastor da época da sinagoga, possivelmente de Cafarnaum, e ele era um fariseu, um religioso, né? Uma figura importante na comunidade, um cara considerado, intérprete da lei, o homem, né, que pregava, que expunha a palavra, as leis de Moisés, tinha que ser perito nas leis. Ele representava a religiosidade, um homem correto, um homem temente a Deus, um homem que era exemplo para a sociedade, para aquela comunidade. Era um cara respeitado por todos, tinha autoridade. Jairo tinha autoridade. Procurado para dar conselhos, né? Quando a gente conhece alguém, sabe o que acontece com o pastor, as pessoas vêm e pedem conselho, o povo pedia oração, o povo procurava nas horas difíceis, nas horas de dificuldades, quando não sabiam o que fazer, problema no casamento, problema com o filho, procura Jairo, um homem íntegro, um homem de sabedoria, um homem de Deus. Então ele era essa pessoa, um ícone para aquela região dele ali, para aquele povo que o conhecia. Um homem bastante considerado, orava e bem querido no meio daquela sociedade. E aí a gente vai observar que o poder, o status dele, na hora que a filha adoece e na hora que a filha morre, ele torna-se impotente totalmente. O poder e a autoridade dele diante da morte, de nada resolveu, ou resolvia. Então a gente vai ver aqui na vida desse homem uma atitude de fé, um homem de fé, e no momento de decisão, no ponto de decisão, na hora que nós lemos aqui que chega um mensageiro e comunica a ele a notícia do falecimento, da sua morte, eu imagino aqui Jairo, no seu caminho, diante dele, abre-se uma bifurcação, direita e esquerda. Qual caminho Jairo precisava tomar? Ele ouviria Jesus ou seguiria com a sua religiosidade? Ou seguiria com o seu status? Porque fariseus perseguiam Jesus, queriam matar Jesus, chamavam Jesus de tudo que era calúnias. Imagine um homem fariseu responsável por uma congregação procurar Jesus de Nazaré. Humilhação, ele colocou em risco aqui a sua carreira, o seu ministério, o seu status. Ele colocou em risco de ser expulso da sinagoga. A gente vê outros exemplos de pessoas que foram expulsos por isso, por procurar Jesus. Então Jairo, no ponto de decisão, ele precisou decidir, ou voltar para casa, voltar para sua casa, chorar a morte da sua filha, enterrar a sua filha, ou tomar a atitude totalmente contrária àquilo que ele vivia. Se prostrar diante de Jesus. E a gente vê, irmãos, que nessas horas aparecem
tantas mensagens como esse mensageiro aqui, tantos mensageiros que vêm para matar a nossa fé, que vêm para nos desanimar, que vêm para nos arrancar o último fio de esperança, com uma pá de terra para jogar em cima da nossa fé. Mas por outro lado, eu fiz aqui até uma coluna da direita e uma coluna da esquerda. Do outro lado, existe a mensagem de Jesus. A mensagem que tem o poder para fazer o milagre. E aí, no momento de decisão, a gente precisa escolher ou o caminho do tradicional, do óbvio, do olhar humano, ou o caminho do sobrenatural, ou o caminho do poder, ou o caminho daquele que está além da vida, daquele que não desengana ninguém. E a gente se depara muitas vezes com tantas coisas que vêm nos puxar para baixo. E Jairo, ele precisou se decidir ali naquele momento. Não dá para imaginar, eu não consigo imaginar. Eu já fui incumbido de dar notícia do falecimento de alguém. Você não tem palavras. Você não sabe o que dizer. Até quando a gente vai num velório, não é assim? Às vezes você não sabe nem o que dizer para a pessoa. A Sandra às vezes fala, eu não sei o que falar. Eu falo, abraça só, abraça e fala, eu estou aqui, né? Não tem muito o que se dizer. Agora eu imagino um pai desesperado e alguém chegar para você e falar assim, olha, a tua filha, a única filha, uma criança de 12 anos, acabou de morrer. Esquece. Eu imagino que as pernas se acabam, a cabeça fica tonto, estonteia, perde o sentido, perde o chão, o raciocínio, as forças. Imaginar uma situação dessa só quem passa. E essa marretada no coração Jairo recebeu naquele momento. Olha, já era, a tua filha morreu. Jairo tinha a opção de ouvir aquele mensageiro e aquela multidão pessimista. Jairo, ele tinha a opção de considerar o seu status, abrir mão da sua carreira. Jairo tinha a opção de deixar passar aquela oportunidade na sua frente, se conformar em enterrar a sua filha, voltar para a sua rotina, para a sua vida. Mas Jairo preferiu receber e ouvir a mensagem do Salvador, Jesus Cristo. Eu me lembrei de São João, capítulo 11, e versículo 25, que Jesus nos fala, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Jairo, a gente lê aqui, quando Jairo recebe essa notícia, a gente percebe no versículo de número 49, quando a pessoa dá a notícia, fala, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Em seguida, no versículo 50, a gente vê Jesus exortando Jairo aqui. Ele fala, Jesus em seguida fala, ouvindo isso, Jesus disse para Jairo, eu imagino Jesus falando, Jairo, olha para mim, olha aqui para mim, Jairo. Jesus fala assim para ele, ó, não tenha medo, somente creia e ela será curada. Então Jairo recebe aquela notícia, provavelmente ele estonteou, ele se abateu, Jesus viu que ele titubeou, mas Jesus, aquele que conhece o coração, que sonda o coração do homem, imediatamente Jesus já conforta Jairo, já coloca força, injeta ânimo em Jairo. Ele fala, Jairo, para mim é comigo o negócio, então somente crê. O
que você precisa fazer é só crer. O restante deixa comigo. Eu sou o Senhor. Jairo decide salvar a vida da sua filha e convida Jesus para ir à sua casa. E aí no meio do caminho, a gente aqui no começo a gente vê a multidão apertando Jesus, atrás dos milagres, atrás de ouvir a palavra do mestre, a multidão apertava. E aí no meio daquela multidão entra essa mulher aqui para interromper a caminhada de Jesus até a casa de Jairo. Imagina o desespero do homem, e aí a multidão apertando Jesus, e aí surge essa mulher no meio da história. Jesus no meio da multidão fala: peraí, para. Alguém me tocou. Aí o Pedrão, né, já chega e fala: mas mestre, já querendo corrigir Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, né? Tanta gente te apertando, o Senhor pergunta ainda quem é que te tocou. Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E aí mais um ato de fé dentro dessa história, dentro dessa caminhada de Jairo. Engraçado que a menina tinha 12 anos de idade e essa mulher sofria 12 anos, né? E aí Jesus fala: alguém me tocou. Imagina a situação dessa mulher. Naquela época, os costumes judeus, essa mulher que sofria de hemorragia, ela era considerada impura. Não era nem para estar ali naquele meio. Ela iria ser extirpada. No mínimo, ela estava escondida ali, quietinha no seu lugar, procurando o momento do seu milagre. A sua fé levou ela a correr até o risco de vida. Era uma mulher que estava à beira da sociedade. Lembra da pandemia, da quarentena? Isolada, afastada de todos. Não podia nem ir na igreja cultuar o Senhor, adorar. Não podia tocar em ninguém. Aquele que tocasse nela era considerado impuro. Deveria passar pelo ritual de purificação. E imagine só, essa mulher toca em Jesus, o Santo, o Cordeiro de Deus. Essa mulher vai... aonde ela toca na lei de Moisés é tornado impuro. E aí a ação é inversa. A mulher impura toca em Jesus e ela se torna pura. Ela é curada, ela é restaurada. Então a gente vê o poder de Jesus na vida da pessoa que tem fé, que supera obstáculos, que não olha as dificuldades, que não olha os apontamentos, os xingamentos, as decepções, não olha me falhou a memória aqui agora, não olha quando a gente menospreza a pessoa, acepção de pessoa, né, que não olha aí os desprezos, e ela enfrenta tudo isso e toca na veste de Jesus. E instantaneamente ela recebe o seu milagre. E Jesus, como queria apresentar ela, para ver como Jesus, a gente acha que Jesus é pego de surpresa, né? Mas ninguém consegue dar um susto em Jesus, pregar uma peça em Jesus. Jesus, ele expõe aquela mulher. Ele faz isso porque ele sabia quem era aquela mulher. O Espírito Santo já tinha revelado quem era, a necessidade dela, o nome dela, toda a ficha para Jesus. Tanto é que Jesus fala no meio de todo mundo, uma mulher impura, escondida, e Jesus expõe ela. Quem é que me tocou? Ela já tremendo, se prostra, fala: Jesus, foi eu. E aí Jesus levanta aquela mulher e fala: tua fé te salvou, vai em paz. Jesus está querendo dizer o que com isso diante daquelas testemunhas? A partir de hoje, ela está limpa. A partir de hoje, acabou a quarentena dela. A partir de hoje, ela tornou-se uma mulher limpa e apta a estar na comunidade, a cultuar, a orar, a buscar, a adorar o nome do Senhor, a seguir com a sua vida como antes dessa enfermidade. Jesus é fantástico, irmãos. O poder emana dos céus, o poder para curar, para realizar milagre, passa somente a nossa fé. Passa somente a gente crer. Então, de certa forma, aqui no extremo, o milagre não depende
só de Jesus, ou de Jesus, porque já está posto, já está feito. Basta somente um passo de fé. Não é assim quando a gente ora? Às vezes a gente já ora desanimado. Às vezes a gente já ora não crendo, não é assim? Porque essas orações, irmãos, nesses extremos é coisa de louco. Tem que ser maluco para orar e determinar, para ir colocar na mente, na cabeça que eu vou lá e vai dar certo. Eu vou lá e vai acontecer. Então isso depende da nossa experiência com Deus, da nossa fé, da nossa raiz, das nossas experiências e da fé. A fé não é coisa que a gente vê, não é assim, é coisa que crê, que você projeta, que você imagina, que você se prepara, coloca Deus na frente e vai. E essa mulher é curada. E o pessoal segue, e Jesus segue para a casa de Jairo. E essa multidão atrasa, né, Jesus, e aí a menina morre. E aí Jairo, preocupadíssimo, volta para casa com Jesus. Vocês já perceberam que o milagre na vida do outro parece que é mais fácil? Pelo menos para mim, assim, eu não sei se é com vocês. Mas quando é para orar pelo problema do meu irmão, da minha irmã, do fulano, do ciclano, eu tenho mais fé, parece que é mais fácil, né? Eu falo, não, creia, vamos orar. Mas quando é para mim, irmãos, parece que o negócio é mais difícil, parece que é mais pesado, parece que é mais difícil, parece que está mais longe, não sei porquê. E perceba que Jairo viu Jesus curar aquela mulher. E Jairo viu o milagre na frente dele ali. Então isso serviu para fortalecer a fé e o ânimo de Jairo. Mas até chegar na casa dele, como será que estava o coração dele? Será que ele já foi alegre, sorrindo? Será que ele mandou um WhatsApp para a esposa e aí a menina já melhorou? Ou será que ele ainda foi temendo? Ou será que ele foi naquela expectativa, apreensivo, com o coração apertado, sabe? Angustiado, talvez ele pensou, será que vai dar certo? Será que a mulher estava viva pelo menos, foi curada, mas a minha filha já morreu? Como será que foi esse caminho até Jairo chegar na casa dele? Tem horas que um minuto parece, né? Parece que numa notícia dessa você é extasiado e parece que congela o tempo e as coisas não vão, não acontecem. E eu não sei como Jairo chegou na casa dele. Quando Jesus chega na casa de Jairo, veja só que interessante. Havia choro, havia pranto, havia luto. O povo já estava no velório. Tudo pronto. Há alguém que diga, né, que tem aquelas pessoas que era de costume no Oriente serem contratadas para chorar, para tocar instrumento e fazia todo aquele preparativo. E a gente vê aqui, nós lemos que a família já estava chorando, os parentes, os vizinhos, né, curioso, enche a rua, enche a casa, fulano. Hoje em dia não faz mais velório, né, na garagem, no quintal, antigamente tinha muito. Eu lembro quando eu era criança, a rua enchia de gente, vinha os vizinhos, vinha todo mundo. Aí na hora do sepultamento, né, fechava aí aquele cortejo para o cemitério. Hoje já é lá, já direto no velório, no cemitério. E aí a gente imagina a cena, Jairo chegando em casa, já vendo as pessoas se descabelando, por certo, a mãe da menina, sua esposa, já
acabada ali em prantos, a menina deitada na cama, inerte, sem vida. Havia luto na casa. E Jesus, ele chega naquele momento, olha para aquela multidão, para aquele povo e fala: não chorem. Eu lembrei do meu pai, quando a gente apanhava, ele batia na gente, ainda falava: engole o choro, não chore. E aí Jesus chega para aquela multidão, chorando e com razão, a mãe chorando com razão, perdeu a sua filha, aquele desespero. Eu imagino vó, parente, tio, tudo, aquela criança, uma criança de 12 anos, querida, com toda a vida pela frente, não é assim que a gente fala? Tinha toda a vida pela frente, morta ali naquela cama. E Jesus fala no versículo 52, não chorem. E todos começam a rir de Jesus, caçoar de Jesus. Já pensou, irmãos? Às vezes Jesus tem negócios com a gente, mistério nas nossas vidas, e as pessoas que estão ao nosso redor não conseguem discernir, não conseguem entender o agir e o trabalhar de Deus. O negócio é contigo e com Deus, e ninguém vai entender muitas vezes. E aí as pessoas caçoam de Jesus. Jesus fala: pare de chorar, ela só está dormindo. E as pessoas dão risada. E aqui eu vejo Jesus, né? Jesus se torna uma piada para eles. Jesus fala: ela está só dormindo, né? E eles, né? O cara não está sabendo de nada, está viajando, a menina está morta. Ele está achando que está dormindo, mas quando ele entrar lá na casa, ele vai ver que nós já vimos com os nossos olhos, nós já entramos lá e vimos que a menina realmente está morta. Jesus fala: ela está só dormindo. E aqui eu vejo Jesus como fazendo como uma espécie de eufemismo, né? Que é aquela ilustração que a gente usa para amenizar as notícias pesadas, né? Ruim, a gente dá risada em casa com o irmão que mandaram dar uma notícia para uma família. Isso aí é sério, não é piada não. É o irmão que a gente conhece. E aí ele chegou na casa da família: ô fulano, sua mãe está aí? Tá aí, chama ela aí. Chamou. Quando a mulher apareceu na porta e falou: teu marido morreu, mataram seu marido. Vai lá no tal lugar lá que precisa liberar o corpo, providenciar a documentação, né? Não é assim que você dá uma notícia para uma família. E aí eu vejo Jesus falando, né? Como a gente fala, né? Dormiu no Senhor, Deus o promoveu, né? Deus foi elevado às mansões celestiais. É uma forma de amenizar o impacto, mas Jesus usando esse termo, o intento de Jesus não é contrastar o sono com a morte, mas olhar para a morte do ponto de vista de Deus. Para Deus, a morte não é o ponto final. E era isso que Jesus estava dizendo, e aquele povo não entendeu. Jesus estava dizendo: para vocês ela está morta, mas para Deus é como você despertar o seu filho de manhã, para ele levantar para ir para a escola. Eles riam de Jesus, porque têm a certeza que a menina está morta. E achar que Jesus está falando, e acham que Jesus está falando do sono comum. Os que choram têm em mente, naquela casa, aquelas pessoas, eles sabem, eles conhecem que a morte sempre tem a palavra final. Não é assim? Morreu, o médico olha lá, a gente vê no filme, né? Horário, hora do óbito, 9h10. O enfermeiro, sei lá quem está lá, já coloca o horário que a luzinha, né? Que a linha da vida, ela aparece aquele risquinho no monitor, fim da linha. As pessoas, nós somos acostumados a viver com isso e a receber isso de forma comum, é o comum nosso. Nós, pecadores, morremos, mas naquele dia Jesus tinha surpresa naquela casa. Jesus
Ele, os que choram têm em mente, né, que conhecem a morte sempre tem que a morte sempre tem a palavra final. Eles estavam enganados. Jesus tem a última palavra. Jesus toma a menina pela mão e ordena: menina, levante-se. O espírito volta ao corpo e ela imediatamente desperta do sono. Na casa de Jairo havia luto, havia morte, haveria sepultamento, tristeza, choro, ranger de dente. Mas naquele dia não foi Jairo que chamou Jesus. Jesus já tinha marcado o encontro com a família de Jairo. Jesus sabia o que ia acontecer. O pai já havia revelado ao seu filho que naquele dia era preciso acontecer para o povo ver a glória de Deus. Meus irmãos, diante desse testemunho da vida de Jairo, quantas vezes a gente se dar por vencido? Quantas vezes a gente olha para dentro de nós mesmos e nos enxergamos como mortos? Quantas vezes a gente olha para a nossa situação e a gente sorri, achando que não tem mais solução? Tem gente que fica nervoso, né, e quebra tudo, mas você já viu que tem gente que fica nervoso e dá risada, né? Tem gente que chora, tem gente que dá risada. E às vezes a gente se desespera. Às vezes a gente faz como Jairo, na hora que toma a pancada, que recebe a notícia, a gente titubeia, a gente balança, a gente vai lá, a gente vai cá. E quantas vezes a gente desiste? Quantas vezes a gente abre mão do nosso milagre por falta de fé? Quantas vezes a gente abre mão do nosso filho pela falta de fé? Quantas vezes a gente abre mão da família por falta de fé? Quantas vezes a esposa abre mão do marido por falta de fé? Quantas vezes o marido abre mão da esposa, do casamento, por falta de olhar para Jesus? Quantas vezes nós fazemos parte da multidão, aqueles que não creem, aqueles que não estão nem aí, aqueles que não sentem o que você sente, aqueles que não entendem o propósito que Deus quer contigo, porque a gente sabe. Eu sei, você sabe, olhe para dentro de si aí nesse momento, você sabe para que Deus te chamou. Você sabe para que Deus te trouxe à existência. No fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe. A gente sabe o mistério que Deus tem nas nossas vidas. Mas às vezes a gente fica olhando para os problemas. Nós ficamos olhando para a morte. Nós ficamos olhando para o chão. Nós ficamos olhando para as barreiras, para as dificuldades. Às vezes nós olhamos para a multidão e falamos assim: mas eu sou apenas um no meio de tanta gente. No meio da entrevista de emprego, no meio do teste lá para a faculdade. Às vezes a gente olha para dentro da gente e fala: mas tem tanta gente, a multidão tão grande. Será que eu vou conseguir tocar em Jesus? Será que eu vou receber o meu milagre? Será que vai acontecer na minha vida? E às vezes a gente se perde nesses pensamentos, no desânimo. Às vezes a gente perde meses, às vezes a gente perde anos, às vezes a nossa vida passa porque a gente fica olhando para a multidão. Porque a gente fica olhando para as pessoas, para os mensageiros que vêm trazendo notícias ruins, notícias desanimadoras. Mas Jesus nos traz aqui nesta noite para dizer, assim como ele disse para Jairo: olhe tão somente para mim, creia
tão somente, e você verá o milagre, e você viverá o sobrenatural. A tua casa voltará a ter vida, sorriso, paz. Não é dia, não é tempo de luto, é tempo de alegria, é tempo de vida, é tempo de viver e de viver em abundância. Essa é a mensagem do Senhor para os nossos corações aqui nessa noite, para as nossas vidas nessa noite. Pare de olhar para a multidão, pare de dar ouvido às mensagens, às vezes até do diabo, que vem tentando nos destruir, tentando nos barrar, tentando, sabe do quê? Fazer você desistir do seu milagre, do seu projeto, do seu sonho, aquilo que tanto você almeja. E o diabo sabe que Jesus já marcou encontro com você lá na tua casa. E ele faz de tudo para impedir você receber o seu milagre. Mas nessa noite, que nós possamos olhar para Jesus, que nós venhamos dar ouvido à voz do Senhor, à palavra do Senhor, à pregação do Senhor, com a certeza de que o milagre já aconteceu. Amém?